Meu peso estagnou e agora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Julia Bergman, sou nutricionista e trabalho com o nicho de emagrecimento e também reeducação alimentar saudável. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre efeito platô e se tu estagnou o teu peso, e eu vou passar aqui o passo a passo de como desbloquear esse efeito platô e voltar com o teu processo de emagrecimento. Mas antes, não esquece de me seguir lá no Instagram, @juliabenutri, onde diariamente eu posto dicas e estratégias sobre o processo de emagrecimento, estilo de vida saudável, e semanalmente eu tô aqui produzindo conteúdo também no YouTube, então não esquece de se inscrever aqui abaixo também. Então vamos lá falar um pouquinho sobre esse processo de efeito platô. Então, primeira coisa, o que é o efeito platô? Então, o efeito platô, ele nada mais é do que quando tu começa a emagrecer e tu simplesmente não percebe mais diferença nas tuas medidas, no teu corpo e até mesmo no peso da balança. Um ponto bem importante de vocês levarem em consideração, antes de achar que está indo em efeito platô, é de entender que não é só apenas o peso da balança que é um dos principais parâmetros para estar realmente avaliando se tu tá ou não perdendo peso. Até porque o peso da balança é muito relativo, principalmente quando tu tá treinando, às vezes tu pode estar trocando gordura por músculo, e o músculo ele pesa mais que a gordura. Então às vezes o peso da balança ele não tá baixando porque tu também tá ganhando massa muscular. Então por isso que ele não é o parâmetro mais importante para avaliação. O mais importante é tu notar a diferença nas tuas roupas, no teu corpo, notar realmente que tu tá mais fina, as roupas servindo melhor, diminuindo medidas. Isso sim é um fator que tá realmente evoluindo esse teu processo de emagrecimento. Mas, Júlia, não senti na balança? Ok, mas assim, também não senti no meu corpo, não senti nas roupas, realmente eu não tô mais emagrecendo. Então, daí sim, pode ser que tu esteja nesse estágio platô, não é um efeito platô. Por quê? O efeito platô, ele realmente pode acontecer por um alto desequilíbrio do nosso metabolismo. Mas entendam que isso acontece com a menor parte das pessoas. Porque esse processo de emagrecimento, alguns fatores podem fazer com que pareça que a gente está em estado platô, mas não está em estado platô. Então, o platô é quando o nosso metabolismo realmente está muito, entre aspas, estragado. Então, se tu fez muitas dietas restritivas, tá muito inflamada, tá com uma alteração hormonal, por exemplo, um aumento muito grande do cortisol, que é o hormônio do estresse, muito aumentado a insulina, que também é um hormônio que dificulta um pouco essa redução de peso, uma alteração muito grande também, por exemplo, até mesmo em hormônios tiroidianos, isso pode provocar um pouquinho mais esse efeito platô. Mas não é a maior parte das pessoas. Normalmente, alguns erros que estão acontecendo é que quando a gente começa um processo de emagrecimento, qualquer ajuste na nossa dieta já vai gerar um déficit calórico e já vai fazer com que o teu processo de emagrecimento aconteça. Então, tu já vai perdendo peso. A partir do momento que tu fez essas mudanças e manteve as mudanças e tu não mudou e não deu um passo a mais em nenhuma mudança, acaba que tu perdeu o peso que era para ter perdido, só que a partir de agora tu precisa de novas estratégias para que tu continue perdendo peso. E uma delas, muitas vezes, é aumentar a frequência de exercício ou intensificar o teu exercício atual, ou se tu não faz atividade física, incluir uma atividade física. Então essa seria a primeira estratégia, porque isso vai fazer com que tu aumente o teu gasto calórico, ou seja, aumente o teu déficit calórico, que favorece o processo de emagrecimento também. O segundo passo é analisar as tuas beliscadas, porque às vezes a gente tá fazendo aquelas refeições que tu estava fazendo antes, que tu estava emagrecendo, só que às vezes tu vai lá e vou pegar um pedacinho de chocolate, uma castanha, um pedaço de queijo, um pouquinho de amendoim. E esses extras a gente vai somando ao longo do dia, por menor que seja, isso acaba fazendo diferença no teu processo de emagrecimento. Então, analise o quanto de beliscadas, o quanto de extras que tu tem colocado. Evita de beliscar um pouco antes de fazer a refeição, tenta realmente fazer apenas a refeição para que tu tenha um domínio maior sobre a quantidade que tu tá comendo. Porque a quantidade, a soma do teu dia é que vai estar realmente mostrando esse teu déficit calórico. O terceiro passo também é analisar o teu final de semana, porque quando a gente começa um processo de emagrecimento, está mais motivada, controla mais o final de semana também, e às vezes ao longo da jornada a gente vai se permitindo um pouquinho mais. E que não tem problema se permitir, porque é importante ter esse equilíbrio no processo para que tu consiga manter no longo prazo.
Só que o excesso do final de semana ou um descontrole maior do final de semana pode fazer também com que compense o teu déficit calórico, que é importante no emagrecimento. Então analisa hoje, como que tá o teu final de semana? Tá extrapolando um pouco mais nas quantidades? Eu gosto muito de utilizar a regra do 80-20, onde 80% da tua alimentação tá dentro dessa alimentação saudável, com essas 20% de saídas, ou seja, de 1 a 2 refeições mais off, digamos assim. Então, um jantar de sábado, um jantar de sexta, um almoço de domingo, um jantar de sábado. Então, por isso que é importante estabelecer alguns momentos e saiu, voltou, para não deixar desandar o final de semana inteiro, porque isso pode sim estar interferindo no teu processo de emagrecimento também. Porque sim, o final de semana muitas vezes ele pode gerar até um superávit calórico, ou seja, fazer com que tu até ganhe peso quando não tem esse controle das quantidades também. O quarto ponto que pode estar levando esse efeito platô é os extras na alimentação. Então, colocar ali um pouquinho de uma gordurinha a mais, então exagerar no azeite de oliva, exagerar na manteiga, exagerar no queijo, vou colocar ali um pouquinho de uma pasta de amendoim a mais, que essa quantidade... E querendo ou não, é um pouco daquilo que eu falei, esses extras que tu vai perdendo um pouco a mão na quantidade ou exagerando até mesmo no valor calórico do preparo. Eu vou colocar mais um baconzinho ali, um creminho ali, um molho ali. E tu vai incrementando muita caloria naquela refeição. Isso também pode fazer com que, por mais saudável que esteja a tua alimentação, não esteja no déficit calórico necessário para o teu processo de emagrecimento. Por isso que cuidar da quantidade, isso também é fundamental. E o quinto ponto, que também tem relação com esses extras, é o excesso de receitas saudáveis. Receitas saudáveis são incríveis para o processo de emagrecimento, porque deixa mais prazerosa, faz com que tu consiga manter no longo prazo, só que algumas podem ter o valor calórico igual ou até maior, muitas vezes, do que uma receita não fit. Então, às vezes tem essa sensação, tô comendo a fit, é saudável, posso comer até um pouquinho a mais. Não necessariamente, às vezes tem bastante óleo de coco, bastante pasta de amendoim, bastante chocolate amargo, bastante açúcar demerara, manteiga ghee, que vão ser alimentos calóricos também. Então, por isso que dosar a quantidade também, às vezes essas barrinhas fit, enfim, pode ter um valor calórico um pouco mais alto, não que tu não pode estar comendo, eles são ótimos, mas é importante realmente dosar a quantidade para que também não interfira nesse teu processo de emagrecimento, porque mesmo sendo saudável, é importante a gente controlar a quantidade também, principalmente essas receitas mais incrementadas, né, com mais chocolate, pasta de amendoim, mais algum tipo de gordura que pode realmente deixar um pouco mais calórica. Então, como eu falei para vocês, isso não significa um estágio de platô, e sim, às vezes, alguns deslizes, uma falta de percepção ao longo do processo. Então, tenta analisar que normalmente os erros estão nesses 5 pontos que eu comentei com vocês, porque essa alteração metabólica ela pode acontecer, mas é um desequilíbrio muito grande e que é importante daí tu tratar o que está acontecendo, seja melhorar o teu estresse, controlar o teu estresse, tu tá com esse aumento de cortisol, ou regular os teus hormônios tiroidianos, e pensando até mesmo nesse aumento de insulina, esse processo de emagrecimento ele já vai favorecer. Controlando muito mais o índice glicêmico, então incluindo bastante fibras na alimentação, como chia, linhaça, farelo de aveia, incluindo mais frutas, mais legumes, mais proteínas em todas as refeições para reduzir esse nível de insulina e também favorecer esse teu processo de emagrecimento. Mas normalmente, como eu falei, o erro não tá aí. O erro normalmente está nesses detalhes comportamentais que estão interferindo no nosso processo de emagrecimento. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir no Instagram e também de se inscrever aqui abaixo. Um super beijo e até o próximo vídeo.